Lago Bodom fica localizado na Finlândia, próximo à cidade de Espoo, e ele tem 3 km de comprimento e 1 km de largura. E mesmo sendo um local bonito e agradável, o Lago Bodom foi o palco de um triplo homicídio que chocou a Finlândia na década de 60. Mesmo se passando quase 60 anos após o ocorrido, o assassino nunca foi pego, deixando apenas 3 pessoas como os principais suspeitos. Quer saber mais? Então fica no vídeo, pois hoje eu vou te contar o mistério do Lago Bodom. Mas antes, se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal, ative o sininho e torne-se uma pessoa que pensa fora do cubo. Então, já se inscreveu? Então vamos para o vídeo. Toda essa história começa no dia 4 de julho de 1960, quando um grupo de jovens, que era constituído por 2 garotas de 15 anos, uma chamada Maila Irmeli Bojorklund, acho que é assim que se pronuncia, e Anja Tulik-Mak, e outros 2 garotos de 18 anos, Sipo Antero Bosman e Nils Wilher Gustafsson, resolveram acampar no Lago Bodom. Os jovens já tinham frequentado o local antes, e quando chegaram lá, estava belo e ensolarado, além de que naquela época a região era quase calma e inabitada. Para passar a noite no lago, as garotas tiveram que argumentar com seus pais que estavam receosos por causa de um crime recente que havia sido cometido em outro ponto do país. Embora o assassino deste crime tivesse sido pego e que os índices de assassinato na Finlândia são extremamente baixos, os pais das garotas estavam um tanto amedrontados pelo ocorrido. Depois de montar seu acampamento, os 4 jovens foram comprar alguns mantimentos em um quiosque, próximo ao acampamento. Eles voltaram para o acampamento por volta das 7h30, quando os últimos pescadores e aprendizes foram-se embora. Essa foi a última vez que os jovens foram vistos vivos. Logo após, eles foram dormir, e entre as 3 horas e as 6 horas da madrugada, o grupo foi atacado. O agressor pulou sobre a barraca e apunhalou os jovens através da lona. Os principais golpes foram desferidos na cabeça, no pescoço e no tronco. Uma das garotas chegou a ser atingida 11 vezes apenas no pescoço. Nils tentou rastejar para fora da cabana, mas acabou sendo apedrejado. O assassino levou várias coisas dos garotos: carteiras, roupas de banho, documentos e etc. Todos os itens eram de pequeno valor. No dia seguinte, Erk Johansson foi nadar numa praia próxima com seus 2 filhos. Acidentalmente, ele notou uma barraca destruída e próximo dela, o corpo ensanguentado de Nils. Johansson chamou a polícia imediatamente. Quando os policiais e os médicos chegaram, Maila, Anja e Sipo foram declarados mortos, mas Nils ainda estava vivo. Apesar dos machucados causados pela arma do assassino e pelas pedradas, ele tinha ao todo 10 ferimentos graves, incluindo uma mandíbula quebrada. O motivo do crime era um mistério absoluto, e não havia pistas algumas, a não ser uma fronha de travesseiro que não pertencia aos jovens. Provavelmente o assassino enrolou a arma do crime nessa fronha, até chegar ao local do ataque, o que poderia indicar que o crime foi premeditado. A polícia aguardava ansiosamente que Nils se recuperasse e, quando acordasse, que ele falasse algumas informações sobre o assassino. Mas quando ele acordou, a única coisa que ele respondeu foi: "Como foi que eu fui parar num acidente de carro?" Nils não se lembrava de nada do que tinha acontecido naquela noite. Cerca de um mês após o ocorrido, Nils se recuperava bem e se submeteu a um processo de hipnose, visando recordar algumas lembranças daquela triste noite. Embora Nils ainda estava debilitado, ele concordou em se submeter ao processo, pois assim, talvez ele pudesse dar alguns detalhes sobre o assassino, e assim ajudar a polícia. Mas a única coisa que ele conseguiu lembrar foi o brilho assustador dos olhos do agressor enquanto cometia o crime. Toda a Finlândia ficou horrorizada com esse triplo assassinato. A história se tornou capa de jornal ao redor do mundo. A maior caçada da história dos crimes da Finlândia havia começado. O primeiro suspeito é Valdemar Gillström, o homem que era o dono do quiosque. Um dos maiores suspeitos era o dono do quiosque, no qual os 4 jovens foram na mesma noite do assassinato, mas não existiam provas reais contra ele. Tempos depois do ataque, após uma bebedeira em um bar, ele teria dito várias vezes: "Fui eu". Seus amigos não entenderam o motivo que o levaram a dizer isso, mas no dia seguinte ele se suicidou atirando-se no lago. Existem também alguns rumores de que ele havia proibido os garotos de acampar naquela área do lago, mas os jovens não se preocuparam com isso e acamparam lá ignorando suas ameaças. Porém, mais tarde a polícia chegou à conclusão
de que não poderia ter sido ele, já que um álibi havia aparecido. Várias pessoas viram algo ou acharam que viram algo que podia ser um assassino. Alguns pescadores e um ciclista viram um homem de costas. Muitas dessas pessoas que apareceram para testemunhar acabaram se tornando também alguns suspeitos. Suspeito número 2, Hans Assmann. Em 2003, o mistério voltou a ganhar atenção na mídia finlandesa. Isso porque o alemão Hans Assmann acabou morrendo. Isso encorajou o famoso professor finlandês chamado Jorma Palo a lançar o livro chamado de Bordomin Avoitus, que significa o mistério de Bordon. Em julho de 1960, Palo estava trabalhando como médico de apoio no hospital próximo ao lago. Entre as 12 horas e 32 horas após o assassinato, o já citado Hans Assmann foi ao hospital usando roupas ensanguentadas e num estado psicológico conturbado. Os médicos logo perceberam que o sangue não era dele. Assmann não falava finlandês e eles não conseguiram se comunicar direito. Palo e outros médicos tentaram chamar a polícia ao hospital, mas não foram levados a sério. Pouco tempo depois, Hans Assmann saiu do hospital e a polícia nem ao menos quis interrogar Palo, que até hoje está convencido que Assmann é o assassino. A polícia teria interrogado Assmann em 2003, pouco antes de sua morte, mas segundo os relatórios da polícia, Assmann possuía um álibi para aquela noite. Não se sabe se esse álibi havia sido construído ao longo dos anos, mas a polícia finlandesa se deu por satisfeita pelas explicações do suspeito. Suspeito número 3, Nils Wilhelm Gustafsson. No início de 2005, a polícia finlandesa reabriu o caso, com base em uma nova análise de manchas de sangue encontrada na cena do crime. Foram realizadas análises de DNA nessas manchas de sangue. Após os primeiros resultados, Nils, que estava trabalhando como motorista de ônibus, acabou sendo mais uma vez acusado do crime. Segundo a teoria da polícia, Gustafsson teve um suposto ataque de ciúmes envolvendo uma das vítimas, Irmeli, sua namorada. Irmeli foi esfaqueada ao todo 15 vezes naquela noite, enquanto os outros 2 adolescentes foram mortos com menos selvageria. A promotoria pediu uma pena de prisão perpétua contra Gustafsson, em 3 acusações de assassinato. Eles alegaram que o reexame da antiga evidência utilizando técnicas modernas apontaram diretamente para ele. A defesa alegou que as mortes foram obras de uma ou mais pessoas e que Gustafsson sofreu ferimentos semelhantes aos sofridos pelas outras vítimas e, portanto, teria sido incapaz de matar 3 pessoas. Em 7 de outubro de 2005, Gustafsson foi absolvido de todas as acusações. Ele foi premiado com 44.900 euros por danos pelo seu tempo na prisão e da angústia mental que ele sofreu em ser acusado. Referências. Bom, existe uma banda chamada Children of Bodom, que o seu nome foi inspirado nesse caso. A tradução seria Crianças de Bodom, e é uma banda que em suas letras fala sobre raiva, ódio e revolta. E se você gosta de filmes de terror e prestou bastante atenção na história, você vai ver que existe uma semelhança muito grande com o filme Sexta-feira 13, o filme em que conta com o famoso serial killer Jason Voorhees. Saber se o filme foi inspirado ou não nesse caso eu não sei, mas que existe uma semelhança muito grande, isso eu acho que ninguém pode negar. Até porque no filme, Jason Voorhees ataca todo mundo que tenta acampar ou que fica no fictício lago de Crystal Lake. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões, deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus.